A hora do bicho. Olá, vestibulandos, eu me chamo Célio, estou aqui de novo para comentar sobre provas de vestibular. Depois do curto intervalo aí para as festas de final de ano, voltamos logo com a primeira fase da FUVEST. E a prova de hoje é a prova de língua portuguesa e redação. Como todos esperávamos, uma prova bastante exigente. Então não basta o candidato ter o repertório, conhecer gêneros textuais, conhecer vocabulário, ter o domínio, dos principais modelos de textos a serem interpretados. É preciso modular bem essas respostas. Então, se nós dividimos a prova de hoje entre questões de interpretação, com um pouco de gramática, questões de literatura e a redação, não dá para dizer que nenhuma dessas três partes tenha sido fácil. E também não esperávamos isso. O que chamou atenção na prova de hoje é a maior cobrança de questões relacionadas à gramática. Então nós não tivemos isso na primeira fase da FUVEST e nem nos 3 últimos anos, principalmente relacionados, aspectos relacionados à conjugação verbal e ao uso de tempos verbais. E o outro ponto, a existência de questões interdisciplinares. Pelo menos 2 questões da prova de hoje poderiam muito bem figurar na prova do segundo dia, que é de amanhã. A questão sobre Cidade e as Serras, o livro do Eça de Queiroz, e que abordava aspectos da antiguidade clássica, e a questão de Capitães da Areia, do Jorge Amado, que também abordava ali, no caso, aspectos relacionados ao espaço geográfico da cidade de Salvador. Então, essas 2 questões poderiam muito bem fazer parte da prova de amanhã. O tema da redação, por um lado, não surpreende, como a gente aguarda, a FUVEST tem esse tipo de recorte. Então nós já tivemos como tema altruísmo, amizade, descatracalização da sociedade ou camarotização, como foi o caso do vestibular 2015. O problema do tema utopia de hoje, me parece a dificuldade de encontrar uma linha argumentativa única para produzir o texto. Na verdade, ninguém, no caso do tema amizade ou altruísmo, vai dizer que o mundo seria melhor sem amizade. Ninguém vai dizer que sem o exercício do altruísmo a humanidade vive bem. Nós não temos isso. Agora, a discussão sobre a utopia não era nesse sentido. Aliás, a pergunta era justamente se as utopias eram indispensáveis ou nocivas. E a coletânea tinha argumentos para as 2 linhas de produção do texto. Então, o candidato que produziu um texto muito raso, dizendo, por um lado, as utopias são importantes, por outro lado, não deve ter produzido um texto de qualidade. Por sua vez, há o temor de que também o candidato se aprofunde em análises de utopias que resultaram, por exemplo, em grandes assassinatos em massa, como a gente observa lá na Revolução Cultural Chinesa, ou mesmo na batalha pela coletivização da antiga União Soviética. Não era sobre isso a discussão. A discussão era sobre utopia. Então, aí o molho não pode ficar mais importante que o peixe, como diria minha avó. Então, o exemplo não pode suplantar o tema. E temo que alguns alunos possam ter feito isso. De qualquer maneira, ninguém está na segunda fase gratuitamente. Todos vocês que chegaram nessa segunda fase, chegaram por mérito, por terem condições de conquistar uma vaga ou na Santa Casa ou na Universidade de São Paulo. Então, independente do que tenham feito hoje, nós ainda temos prova amanhã e depois. Então, o que está feito, foco no que ainda está por vir. Boa prova a todos e amanhã eu volto para conversar com vocês.